Saúde, trazendo para Hemolab com Thaisa Estivanin. Doença rara que atinge os rins pode ser fatal sem diagnóstico. Vamos com essas informações. Espaço Saúde. Dicas, orientações, informações para que você tenha ainda mais saúde e qualidade de vida. Oferecimento Hemolab Análises Clínicas. Informações tão importantes que podem valer uma vida. Seja um homem seguro. Durante o mês de novembro, o Laboratório Hemolab está com a campanha Homens Seguros, com descontos nos exames de check-up masculino. Os homens devem cuidar da saúde durante todas as etapas da vida, pois além de prevenirem-se de doenças crônicas como diabetes e hipertensão, ainda garantem que o tratamento seja mais efetivo e seguro ao diagnosticar precocemente a maioria das enfermidades. Seja um homem seguro. Cuide da sua saúde sem medo. Hemolab, nossa vida dedicada à sua. Olá, sejam bem-vindos ao nosso programa Saúde em Dia. Existem doenças tão raras e desconhecidas do público que muitas vezes os próprios médicos têm dificuldade em diagnosticá-las. Uma delas é a SHUA, sigla que significa Síndrome Hemolítico Urêmica Atípica. No Brasil, o Comitê de Doenças Raras da Sociedade Brasileira de Nefrologia divulgou o primeiro relatório sobre a doença em 2022. De cada 1 milhão de pessoas, entre 2 e 5 desenvolvem a doença no mundo. O relatório, coordenado pela nefrologista Maria Helena Vaibich, do Hospital das Clínicas de São Paulo, mostra que 56% dos pacientes são jovens mulheres de cerca de 20 anos que apresentam insuficiência renal. Trata-se de uma doença ultra rara. Existe todo um programa de educação continuada que eu e meus colegas, fazemos tudo o que a gente pode fazer para tentar ampliar o conhecimento dessa doença entre os próprios profissionais de saúde, É essencial que os exames sejam feitos antes de qualquer intervenção médica, mas não há um teste definitivo que permita obter um diagnóstico. A doença é de base genética e existe um exame que detecta os genes alterados, mas ele indica a patologia em cerca de 60% dos casos, segundo a nefrologista. Mas para você pensar numa doença rara, você tem que ter ouvido falar alguma vez dessa doença. Então, muitas vezes a gente acaba se deparando com casos em que aqueles profissionais não têm muita ideia do que é a doença e às vezes a gente tem até dificuldade de que essas pessoas pensem que se trata de uma doença rara. A SHUA altera as proteínas do chamado sistema do complemento, que atuam nas defesas do organismo. A síndrome desregula algumas dessas proteínas, que são codificadas por determinados genes. Nessa doença, o que acontece é que existe uma exacerbação dessa reação natural, que é a defesa do organismo, e ela acaba levando a uma lesão celular e leva a uma lesão importante da parede do vaso sanguíneo e a formação de trombos dentro das células. Em consequência, o paciente vai apresentar anemia, a perda de plaqueta, o consumo das plaquetas, então cai a plaqueta no sangue. Você forma um tipo de um coágulo dentro dos vasos sanguíneos que vai impedir que haja uma oxigenação adequada daqueles órgãos que são irrigados por aquele vaso sanguíneo, levando a uma deficiência do funcionamento desses órgãos. Neste contexto, identificar a doença é essencial para que a função renal seja preservada e também para evitar o recurso crônico à hemodiálise e até ao transplante renal. Mas a boa notícia é que se o paciente for diagnosticado a tempo, ele fica protegido das complicações. A nutricionista Pamela Notário, 37 anos, de Rondonópolis, descobriu que tinha doença em 2018. Todo esse meu empenho com a alimentação, com o exercício físico, fez muita diferença no meu diagnóstico, muita diferença mesmo na minha recuperação, no meu período no hospital. Pamela descobriu que tinha doença porque pegou uma pneumonia que se tornou crônica, até que um dia ela saiu com o marido para comer um lanche e acordou no dia seguinte muito inchada. Ela pensou que fosse uma alergia, mas foi para o hospital, onde a informaram que seus rins não estavam mais funcionando. A nutricionista demorou 6 meses para retomar uma vida normal após o diagnóstico. Neste período, o cansaço a impedia de trabalhar e estudar, mas ela diz que tem sorte. Sua função renal voltou aos poucos. Pamela também trabalha para divulgar a doença, sendo inclusive representante do Brasil no Conselho Internacional. As pessoas elas não entendem que é você estar sentada e estar cansada e precisar deitar porque é uma fadiga extrema.
De Paris, da Rádio France Internacional, em parceria com a agência Rádio Web. Este foi o Espaço Saúde, um espaço para melhorar a sua saúde e a sua qualidade de vida. Oferecimento: Hemolab Análises Clínicas. Informações tão importantes que podem valer uma vida. Também você conferiu o Espaço Saúde para Hemolab com Thaisa Estivani, que trouxe as informações sobre doença rara que atinge os rins, que pode ser fatal sem diagnóstico. Essas informações você obtém no site da Rádio Tupã, no link de áudios e entrevistas, nas plataformas digitais e no podcast. E logo mais às 17 horas no Tupã Comunidade. A gente vai a um rápido intervalo, já retorna com mais informações.